Olá, amigos da Resolução de Conflito. Aqui é Eduardo Fontoura novamente com o seu grande amigo Ivan, o mago da mediação. E nessa oportunidade com Jerônimo Roveda, advogado, especialista em resolução de disputas, sócio do PMR Advocacia. O tema que nosso convidado traz para abordarmos hoje é sobre a diversidade na resolução de disputas e seu caráter multidisciplinar, a necessidade de diferentes profissionais com diferentes prismas para poderem abordar com especialidades específicas as necessidades de cada caso. E veremos que a diversidade não termina nesse tema. Jerônimo, por favor, traga suas informações, suas ideias e vamos controvertê-las, vamos debatê-las e trazer conclusões no final do período. Fiquem com a gente. Jerônimo, você tem a palavra. Bom, Eduardo, Ivan, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E já de início nós vamos criar uma pequena controvérsia já aqui, Eduardo, para a gente já dar uma incendiada no que a gente tem para falar. Eu vou começar tratando do tema da diversidade na resolução de disputas. Lá no final nós vamos tratar um pouco das minorias, do meio para o final a gente trata das minorias. Vamos começar por que eu surgi, por que eu estou aqui para falar de diversidade e resolução de disputas. É importante, eu acho que nesse primeiro momento, fazer um gancho com a fala do ministro Barroso, agora nos meados de março, onde ele falou e foi extremamente difundido do advogado do futuro, né, em que ele aconselha, onde ele fala que o advogado do futuro é aquele que vai resolver sem propor ação. Ali, para mim, foi o grande início de 2021, foi a fala do ministro. Mas e por que eu estou falando de diversidade e resolução de conflitos? Enfim, eu vim primeiramente fui sócio de 15 anos no escritório só de contencioso. Depois, nesse meio tempo, comecei a entrar para dentro da área do setor da construção e infraestrutura. Comecei a conhecer formas diferentes de resolver conflitos ou de prevenir conflitos ali nesse meio. Hoje, sou sócio de um outro escritório, justamente com essa pegada da diversidade. A gente é um escritório que tem 70 pessoas aproximadamente, e com sede no Rio, São Paulo, Porto Alegre, e que advoga para grandes empresas. Mas qual é a diferença? Onde é que ligou essa chave em mim para eu começar a falar de diversidade e resolução de disputas? Hoje o escritório é o maior escritório do Brasil, sem dúvida nenhuma, fundado e liderado por 2 negros. A gente tem paridade de gênero dentro do escritório, não só paridade de gênero, as mulheres já são maioria dentro do escritório. Somos LGBTQIAP+ friendly, as pessoas se sentem bem, se sentem pertencidas lá dentro quando elas assumem a orientação delas para trabalhar lá dentro. Sou pai de 3 meninas, sou casado e sou pai de 3 meninas, então assim, eu também sou um machista em desconstrução, sou racista em desconstrução antes e agora sou um machista em desconstrução, porque eu lidar diariamente com no mínimo 4 mulheres dentro de casa é um exercício de desconstrução do machismo. E ali a gente começa a aprender. Pois bem, nessa minha nova empreitada do escritório que eu estou hoje, essa questão da diversidade, da naturalização, ela vem muito candente, assim, ela é, como diz o meu sócio, ela está no DNA dele, está na pele, não tem como olhar para o escritório e não saber que ele é um escritório que luta por isso. Mas não é um escritório ativista no sentido de que só faz isso como se fosse uma atividade pro bono ou de levantar bandeiras sociais. É um escritório que trabalha para grandes empresas, mas que isso hoje faz uma total diferença. Quando eu sou head de novos negócios do escritório também, e eu sempre digo isso, eu posso entregar a mesma coisa que o Tosini, que o Pinheiro Neto, que o Matos Filho entrega, mas eu tenho um diferencial. Hoje eu tenho esse diferencial. E aí isso começou a me acender a luz amarela, né? Por que esse diferencial ele tem uma importância no nosso trabalho? O que acontece dentro do nosso escritório que gera essa diferenciação? Então, quando começa a ter políticas de acordo das empresas, né? Vamos ter que bater meta, política de acordo. Por que o escritório sempre bate a meta? Como é que a gente consegue sempre chegar lá no final com mais acordos realizados? Essa equipe, qual é a diferença que essa equipe tem? Será que é só uma questão técnica em relação a isso? Ou ela tem uma forma de olhar as coisas diferente?
Ou será que a gente não consegue ter várias visões sobre a mesma montanha para chegar a conclusões diferentes e ali propiciar resultados diferentes? E aí eu comecei a lembrar, lá de quando eu comecei a estudar sobre resolução de disputa, sistema multiportas, né? Por que sistema multiportas, né? Por que quando o professor Frank Sender falou sobre o sistema multiportas, né? E de múltiplo, vários, mais opções, não deixou de ser métodos adequados ou soluções alternativas para passar a ser métodos adequados? Por que não é mais ou um ou outro? Agora é um ou vários, ou aquele que se adequa melhor a cada tipo de conflito. Então, ali começou já a questão da diversidade, ela já perpassou só essa questão das minorias quando fala em resolução de conflitos. Ela fala em possibilidades, em diversidade no sentido de multiplicidade de escolhas, multiplicidade de opções, né? E aí eu comecei a pensar, bom, esse é um sucesso, esse é uma causa do sucesso das soluções adequadas de conflito. E aí, quando a gente começa a pensar, e eu vejo o Ivan, quando publica sempre ali no LinkedIn, né, e ele coloca ali, mediadora e psicóloga, mediador e engenheiro, mediador e administrador, mediador enfim, uma gama enorme de profissionais. Por que a mediação está fazendo sucesso? É porque existe esse olhar de múltiplas pessoas sobre um tema. Eu vou escolher daqui a pouco para mediar o meu conflito, não o advogado. Todas as causas que vão para o judiciário, vai ser sempre um juiz de direito que vai decidir. Agora, se eu escolho a mediação, se eu escolho a conciliação, se eu contrato um negociador, essa pessoa não necessariamente vai ser um advogado. Ela pode ser qualquer profissão. E essa diversidade, e aí eu reputo uma das causas mais importantes do sucesso das resoluções de conflitos, é essa diversidade profissional, técnica, pessoal, de quem está envolvido na solução desse conflito. E aí que eu fiz esse paralelo. Eu não estou falando de minoria nesse momento. Nesse momento eu estou falando, por enquanto, tão e somente de múltiplas formas, múltiplas profissões, múltiplas formas de pessoas com formações diferentes. Eu, quando comecei a falar sobre resolução de conflito, e depois eu conto um pouquinho da minha trajetória, eu fui fazer curso de linguagem não violenta. Eu não fui fazer curso para me aperfeiçoar no CPC. Eu fui fazer curso de linguagem não violenta. Porque se eu não entender, né, e respeitar as crenças alheias, como diz, né, Richard Shell, se eu não fizer isso, Richard Shell, para não cometer o equívoco aqui, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ser um bom mediador, ser um bom conciliador, ser um bom negociador, né? E por que eu falo que essa diversidade é importante e ela gera esse sucesso, essa efetividade? Porque muitas vezes não é só o advogado. A gente estava comentando, e eu posso falar isso, porque eu sou oriundo da PUC, sou professor da pós-graduação da PUC de Direito Ambiental, falando de soluções de disputa na matéria ambiental, mas hoje em dia, quando acaba lá, as pessoas se formam no final do ano e largam as inscrições para as pós-graduações da PUC, das especializações, nos últimos 15, 20 anos, ainda hoje, a primeira especialização que matricula mais alunos e encerram as vagas mais rapidamente é a especialização em processo civil. Então, assim, nós não podemos negar que está incutido dentro da universidade, dentro das faculdades, essa questão belicosa. Ou seja, nós estamos formando, eu não quero ser generalista, mas nós estamos formando, sei lá, 80% das pessoas que saem da faculdade em batalhadores de tribunais, em guerreiros de tribunais. É isso que a gente está formando. E tanto diz dos 80% que saem aptos Aptos, exatamente. Exatamente. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, na constituição das formas de soluções de conflito, que tem aquilo que, né, o diferente, né, que não é igual ao todo, a variedade, a divergência, quando as pessoas discordam, né, aquilo que apresenta características múltiplas e distintas, e isso gera afirmações assertivas mais concretas, resoluções mais assertivas. Tu cria uma gama de possibilidades e quando tu chegar numa conclusão, num acordo ou em qualquer outra forma de solucionar aquilo, tu vai ter uma certeza maior,
em função de tudo aquilo que foi extraído de acordo com quem participou daquele processo no sentido de procedimento, não no sentido de judicial. E sem querer, eu acabei, essa semana eu estava dando uma repassada nas minhas anotações ali, e eu voltei eu tive contato certa vez com o William Ury para tentar fazer ele trazer uma aula inaugural, porque, fazendo um parênteses, em 2020, 2019, eu não vou lembrar mais agora, acho que foi do final de 2019, eu fui um dos responsáveis pela criação da Clínica PREDS na PUC. A Clínica PREDS é a Clínica de Prevenção e Desenho de Solução de Disputas. Baseado no sistema de Harvard, hoje todo mundo conhece o sistema Harvard, mas eles têm lá a Clínica de Prevenção e Desenho de Disputas e Mediação, e eles têm essa linguagem multidisciplinar, né? Essa transdisciplinar muitas vezes. E quando a gente criou a clínica para a PUC, a gente pensou justamente isso, ela tem que ser um guarda-chuva para trazer o pessoal da arquitetura, para falar sobre problemas que acontecem nas obras, trazer o pessoal da engenharia, da administração, para saber como é que eles resolvem os conflitos no decorrer da sua gestão em alguma empresa. Não necessariamente eles têm que fazer uma cadeira de direito, eles têm que saber como é que eles se portam, que eles têm ferramentas diferentes para gerenciar ou para prevenir ou para solucionar de maneira mais efetiva esses conflitos. Então, trazendo tudo isso, e aí eu estava falando sobre, porque eu queria que o William tivesse falado, porque como foi virtual o lançamento em função da pandemia, eu queria que ele tivesse falado, enfim, das coisas não deu, e no site ele fala uma coisa muito interessante. No site do William Ury, tem uma entrevista dele, ele fala uma coisa muito interessante, que perguntam para ele, tá, mas e aí, é melhor o negociador feminino ou o negociador masculino? E ele responde, o negociador ideal para mim combina as duas características, masculina e feminina, simultaneamente, né? Tem que ser a suavidade da mulher lidar com os problemas, mas também a dureza do homem tentar solucionar. Ou seja, ali nós já estamos falando, além da diversidade no sentido técnico, mas também da diversidade no sentido de gênero. Né? Por que é importante o olhar feminino daqui a pouco numa negociação? Né? Por que é importante trazer essa mescla? Por que para ele falou isso? Se eu não estou enganado, agora me corrige se eu estiver enganado. Se eu não estou enganado no livro dele com o Roger Fisher, o Como Chegar ao Sim, tem uma passagem que ele diz o seguinte, que a maneira de gerar opções múltiplas para chegar a um acordo, uma negociação, o fim de uma negociação, é examinar justamente o problema da perspectiva de diferentes profissões e disciplinas. Isso é diversidade, sob um outro olhar. Eu quero falar depois, e nós vamos tratar disso, sobre a diversidade, a inclusão e a participação de minorias no processo de soluções de disputas. Mas tu vê que lá atrás ele já está falando isso. Diferentes profissões e disciplinas, isso é diversidade. Eu trazer para a mesa um mediador que seja psicólogo para tratar de uma causa jurídica, isso é diversidade. Porque o contrário é eu levar para o judiciário e aguardar sempre o juiz decidir. Né? Aliás, o juiz pode chamar até o psicólogo para dar um parecer sobre a causa. Quem vai decidir no final é o psicólogo. Boa. A diversidade existe, é uma interdisciplinaridade muito grande na mediação, existem trocas enormes. Você tocou em 2 pontos que nós já aterrissamos no sala de mediação. Primeiro, o lado feminino e masculino na mediação, quem se adequaria mais ou menos, e evidentemente nós chegamos na mesma conclusão, sem passar pelo Bill, carinhosamente chamado por todos nós dentro do Instituto como Bill, porque ele é amigo de todo mundo. Então, é uma pessoa, quem conheceu ele pessoalmente sabe que é uma pessoa super afável, amigável, não nega a extensão da mão. Tem brasileiros que trabalharam com ele fora do Brasil, na Europa. Enfim, essa interdisciplinariedade da mediação, ela está em conjunto, e você está trazendo, então, isso para uma área da diversidade. E o segundo ponto que nós também tocamos com relação a isso, se o advogado é um bom mediador. Se aquele que passou por todo aquele background, passou por uma escola da qual, tecnicamente, ela mais coloca armas do que escudos, lanças e espadas do que escudos na mão para proteção, como é que pode, então, uma pessoa que profissionalmente foi talhada a ser guerreiro, combatente, poderá ser um fazedor de paz?
E o interessante disso, Jerônimo, que dizem que a guerra, na verdade, não existe por causa da administração da paz. Então, existe uma necessidade daquela polaridade, mas essa polaridade tem que estar bem ajustada para que a paz continue existindo. Enfim, Ivan, eu gostaria de escutar sua voz aqui. Pois olha, o Jerônimo está trazendo uma coisa, para mim, surpreendente. Não exatamente é surpreendente a visão multidisciplinar dentro da mediação, né, dentro dos métodos de solução de conflitos, mas quando eu falo com mediador. Cortou o som do Ivan. Ivan, desculpa. Oi. Tá. Então, quando eu falo com mediadores sobre marketing para mediação, sempre vem uma questão que quando que vai dar o clique, quando que a mediação vai se tornar popular, quando que ela vai explodir, quando que vai virar essa chave e ela vai, de fato, acontecer, né? E eu disse, olha, a mudança de cultura, ela vem assim, linear, não muda, não muda, não muda. Acontece um evento, que é o sinal, que é o clique, e ela muda e muda para sempre, e não volta mais ao seu que era. Então, o processo de mudança pode demorar, mas ele acontece rápido, né? E aí o Jerônimo está trazendo alguma coisa que eu não tinha percebido ainda, porque quando nós estamos falando que os métodos alternativos de solução de conflitos, que não são mais não é um ou outro, é um e outro, né? Ou até todos combinados, e cada vez mais, não é que ele sai do judiciário, ele amplia, ele traz alternativas ao judiciário, que está incluído no processo também, né? Mas o Jerônimo está trazendo uma coisa nova, que é o processo de solução de conflitos. Essa cultura está saindo do mediador, do advogado, do profissional, e ela começa a entrar, quando a gente fala em várias culturas, em várias visões, em várias profissões, ela começa a entrar na sociedade. E aí, Jerônimo, tu acendeu uma luz para mim, que eu acho que o clique da virada está começando, porque a mediação está perdendo o dono e está se transformando num recurso de todos. Ok, o mediador é o profissional treinado para fazer mediação, mas a mediação não pertence ao mediador, pertence a todos, né? E ela sai desse ambiente jurídico / alternativo ou complementar de solução de conflitos e passa a ser propriedade de todo mundo, porque várias culturas entendem melhor a mediação se adapta a várias culturas, ela funciona melhor assim, e as pessoas estão começando a entender isso. Jerônimo, tu está trazendo uma coisa nova, tu está me mostrando que o clique começou. Sabe, Ivan, eu vou te dar um depoimento, isso não tem nada a ver comigo, mas como eu também participo por muito tempo, também conversei com muita gente do judiciário, conciliadores, mediadores e pessoas que trabalham efetivamente com isso. Certa vez eu estava falando, eu não quero falar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas eu estava falando com uma juíza e ela me comentou de um projeto numa escola municipal de Porto Alegre, se vocês souberem, por favor, me corrijam, em que alguém lá dentro da escola que se interessou pelo tema, vejam aonde isso chega, a importância disso. Certamente não foi um advogado, porque dentro de uma escola municipal primária, certamente não foi um advogado. Chegou por alguma professora que conheceu o tema em algum lugar e começou a chamar os alunos pequenos, 6, 7, 8 anos ali da escola, para mostrar para elas e darem aulas e ensinarem sobre mediação, sobre conciliação, para resolver os problemas que surgiam no recreio, no início da aula. Eu não estou falando de advogados, eu estou falando de crianças que sequer sabem o que vão comer no outro dia. Eu estou falando de pessoas com uma formação em andamento ainda.
E essas crianças, a partir do momento que eles ouviram a aula, aprenderam, e alguém, com certeza, com alguma perspicácia e conseguiu passar isso para elas, a partir daquele momento, era a coisa mais linda de se ver aquelas crianças na escola, não brigando mais e tentando resolver, conversando, chamando um terceiro para ver quem é que tinha razão, ou pelo menos para ajudar naquele processo de controvérsia. E aí, ficou sabendo porque um dia ela chegou em casa, uma vez, como é que eu não brigo mais, não tem falado mais que brigo? Não, eu estou resolvendo as minhas questões na escola com mediação. Esse clique, para mim, Ivan, é extremamente importante. Essa é uma das provas que avaliza o que eu estou dizendo, é que a questão da solução de conflito não está no profissional do direito. O profissional do direito, ele vai estar muito na frente dos outros, ou um pouco à frente dos outros, se ele trazer para si essas questões. Né? O MEC fez uma grande coisa agora, conseguiu botar no currículo, né, inserir no currículo, mas também não disse quando, se vai ser no primeiro semestre, se vai ser no último, cada faculdade vai optar por fazer da forma que quiser. Mas enquanto o advogado não entender, o processo vai acabar, o processo pequeno ele vai acabar. Ele vai acabar. O advogado que não se der conta que ele vai ter que trabalhar de uma forma mais colaborativa, uma forma de cooperação, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Então, quando a gente fala que precisa dar o clique, outras pessoas e outros segmentos entrarem, como daqui a pouco o setor, pessoas se darem conta que elas precisam daquilo, que aquilo vai solucionar, o profissional do direito vai ter que correr atrás. Nós estamos num momento extremamente terrível e delicado de pandemia, de retração, seja econômica, seja emocional. As pessoas não estão querendo mais levar adiante disputas, elas não querem aquela escalada do conflito, elas querem resolver. Essa geração millennium que está vindo, que são os fundadores de startups, esses caras não querem saber, eles falam em poder judiciário, eles não querem nem saber. Eles dizem, como é que eu resolvo isso? Eu preciso resolver, como vai ser? Então, eles não têm essa ideia da importância da mediação, mas eles têm a ideia ao contrário, de como é que eles resolvem isso da maneira mais rápida e mais eficiente, porque eles já sabem que isso custa, é dinheiro, emocional e outras, e questões mais delicadas, às vezes, de processo de família, que não é a área que eu atuo, mas a gente acaba tendo contato com isso, que às vezes as pessoas não estão muito, ou até questões de responsabilização por dano moral, às vezes as pessoas não estão querendo um benefício econômico, às vezes elas só querem um pedido de desculpas. E quem é o profissional e é o advogado, será que o advogado tem condições de fazer isso hoje? Quando ele sai da faculdade pensando, vou agora para o judiciário, agora eu vou ganhar, agora eu vou acabar com aquele meu adversário, eu nunca perdi um processo. Será que é essa pessoa responsável por essa tomada, por essa quebra? Eu acho que vai melhorar, mas enquanto não melhorar, nós temos que nos abastecer de profissionais que tenham essas competências. Né? E aí, agora, contando também um pouco da minha experiência, eu estudo há quase uma década sobre dispute board. Vou fazer um panorama muito rápido, porque talvez tenha gente que não conheça, e eu preciso pelo menos dar um overview aqui. Os dispute boards, o Comitê de Solução de Conflitos, surgiram lá na década de 70 nos Estados Unidos, nas grandes obras de infraestrutura, em que, quando se deram conta que quando tinha um grupo de engenheiros, ou um ou dois engenheiros ali, acompanhando o andamento da obra e já decidindo as questões que surgiam, algumas dúvidas de responsabilidade ou de decisões que tinham que ser tomadas a curto prazo para que a obra não parasse, teve um reflexo tanto na questão temporal como na questão econômica. E eles, não, peraí, só um pouquinho, isso dá certo, vamos fazer isso de uma maneira organizada, e aí se criaram os dispute boards. Os primeiros comitês eram formados só por engenheiros. Não era nenhum advogado que estava solucionando ou prevenindo conflitos, eram os engenheiros. Porque eles tinham esse pragmatismo, que às vezes a gente não tem, o advogado não tem. Como é que eu resolvo? O engenheiro quer saber isso, como é que eu resolvo? Vou resolver. Então eles tinham esse pragmatismo, eles resolviam. Aí, claro, quando começou a se aperfeiçoar isso no decorrer do tempo e das obras, chamaram um advogado. Por quê? Porque o advogado ia ser ali o membro que iria procedimentalizar aquilo ali, não deixar que houvesse qualquer parcialidade, qualquer de diferença no tratamento, respostas
iguais. Então começou a se fazer isso. Mas hoje em dia não se admite um comitê numa obra, seja infraestrutura ou qualquer outra que tenha a previsão de comitê de solução, de prevenção e solução de disputas, não se admite que seja formado só por advogados. Não, o comitê é formado por um profissional do direito para ser presidente, preferencialmente, mas os outros membros têm que ser membros técnicos. Hoje mesmo eu tive reunião com o deputado Eduardo Loureiro, do PDT aqui da Assembleia Legislativa, porque é de autoria dele um projeto de lei estadual para a implementação, para a criação dos comitês de solução de disputas em contratos da administração em âmbito estadual. Eu fiz essa reunião, eu e mais alguns colegas com ele, para tratar disso, porque no projeto de lei ele restringia a participação no comitê de advogados, engenheiros ou administradores. Eu falei, não, daqui a pouco tu vai ter um problema, vai ter que resolver um conflito, ou prevenir, ou tá ali, que seja numa parte que envolva fundação, geologia. Quem sabe ter um geólogo, ele é mais importante do que ter um administrador, um engenheiro. Né? Daqui a pouco precisa de uma outra área que seja mais afeta um outro profissional. Nós não podemos restringir as soluções de conflitos, ou elas não estão restritas a pessoas, a profissionais, a matérias. A gente nunca sabe. Né? Vamos pegar o exemplo. Eu falo, quando eu dou aula na PUC de Minas também, eu falo sobre a questão dos desenhos de solução de disputas preventivos. Como é que tu cria num contrato um desenho de solução de disputas que possa conversar com todos os possíveis conflitos que venham a surgir? Tu cria mais de uma cláusula, tu pode criar mais de uma cláusula, tu pode criar uma cláusula de conciliação para determinado assunto, uma cláusula de mediação para outro assunto. E como é que eu faço isso? Porque eu vou lá, converso com o C-level da empresa, vejo quais são os problemas que eu posso ter de fornecimento, os problemas que eu posso ter de financeiro, e aí eu vou sabendo, e aí eu vou desenhando no contrato como é que eu faço. Ou os desenhos de solução de disputas reativos, como teve o caso de Mariana agora, em Minas Gerais, eles fizeram esse desenho, onde a mediação teve lá, assim, teve uma força tremenda, e tinha dispute board também. Mas por quê? Porque também tinham profissionais, tinham psicólogos, tinham mediadores psicólogos lá, eles acalmavam as pessoas, né? Ninguém vai chegar numa solução, ninguém vai tomar uma decisão ou fazer algum acordo num alto nível de estresse. Então, primeiro se resolve, né? Primeiro tu faz a pessoa se sentir pertencida, gera um pertencimento. A partir disso, a pessoa vai se sentir mais à vontade para poder conversar, falar dos seus interesses, falar aquilo que ela precisa. E eles fizeram isso de uma maneira extremamente competente. Mas por quê? Porque não estavam só profissionais do direito envolvidos nisso. Tinha um psicólogo. Tem um exemplo que é emblemático, que é o acidente da TAM. O acidente da TAM, em São Paulo, em Congonhas, foi todo resolvido com desenho de solução de disputas. Não teve uma ação judicial. Mas por quê? Eu conversei com uma menina que perdeu os pais no avião e ela foi até o escritório me mostrar a ata de acordo que a TAM e a Airbus tinham oferecido. Mas sabe o que eles fizeram antes disso? Eles deram todo um tratamento para ela psicológico, acolheram, para depois, né, para a pessoa se sentir tranquila. Porque se chega simplesmente, eu vou te pagar tanto, o cara não está nem querendo saber disso. Então, tu traz a pessoa para o teu lado. Só que isso não é formado só por advogados. A gente tem que ter essa ciência. E tem o outro lado, que é um lado talvez um pouco mais descontraído. Quando a gente fez o lançamento do regulamento de soluções de disputas, o lançamento do Comitê de Prevenção e Soluções de Controvérsias da CAMERS, aqui da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação da Fiergs, onde eu fui um dos redatores, junto com o Ricardo Ranzolin. Quando a gente fez o lançamento, eu convidei para vir falar aqui o gerente jurídico, diretor jurídico do Canal do Panamá. Um cara super gente fina, de advogado. Só que ele falou na apresentação dele, não aparece para conversar aqui no comitê, quando se reunir o comitê para falar sobre as possíveis controvérsias na execução do contrato, não aparece para conversar aqui de gravata não, tu tem que vir aqui como se fosse tomar uma cachaça no bar. Porque é isso, eles querem essa despressurização, essa oxigenação do ambiente. E não é que tu tenha que ir lá e não levar a sério aquilo, mas é não ir com aquilo que tu mencionaste, Eduardo, no início,
aquele ímpeto belicoso do advogado. Eles querem que tu sente ali de uma maneira um pouco mais informal, vai ter um engenheiro, vai ter um outro técnico, vai ter um advogado, mas de uma forma despressurizada, com vários vieses, com uma miríade de possibilidades, vinda de olhares diferentes, porque é um ambiente diverso, para chegar a alguma conclusão, alguma solução, ou prevenir até um eventual conflito. Eu não sei se vocês querem falar, que eu acabo me emocionando e falando demais aqui. Está trazendo uma questão interessante que eu acho que vale a pena sublinhar de novo também. Outro dia apareceu num dos nossos salas de mediação que os métodos alternativos de solução de disputa, pela primeira vez, posso estar dizendo uma besteira, mas talvez, não sei, talvez na primeira vez na história ou de uma forma maior, o sistema de solução de conflitos se adapta à sociedade e não ao contrário. Eu antes tinha que me ajoelhar, tinha que fazer não sei o que e tal para ir buscar a solução do conflito, ou os solucionadores. E agora está ao contrário. O método, a estrutura de solução se adapta à sociedade e conversa com ela. Esse é um dos grandes segredos do sucesso de tudo isso. E é o que está falando agora, exatamente isso. Tá? Estamos falando na mesma vibe, assim, os métodos estão se adaptando aos seus usuários pela primeira vez e não ao contrário. Eu costumo dizer, quando eu vou falar sobre montagem de equipes para alguma situação, enfim, é como se fosse montar um time de futebol. Eu não posso só botar lateral esquerdo, 11 laterais esquerdos, ou 11 laterais direitos, ou 11 goleiros. Não vai funcionar. Funciona porque as pessoas têm capacidades, habilidades diferentes, visões diferentes. O goleiro tem a visão diferente do centroavante, eles olham o contrário. E como é que a gente consegue isso? É a mesma coisa. Isso, e o que eu vou falar agora não é achismo, tem estudos diversos que falam, as empresas que têm mais sucesso no sentido, sim, tanto de prosperidade, mas como de capacidade e de credibilidade, são as que oferecem um portfólio maior de serviço, um portfólio maior de possibilidades. Essas empresas, elas têm mais sucesso. Então, assim, as equipes diversas, elas tendem a ser mais criativas. Elas tendem a ser mais criativas, mais inovadoras e, consequentemente, mais resolutivas. A mescla, por exemplo, assim, é a mescla de vários pensamentos, olhares distintos para o mesmo objeto. É isso, um dos grandes segredos para o sucesso das métodos adequados de solução de conflito. Quando a gente traz profissionais fora da área do direito, de advogados, para virem com esses novos olhares, essas novas perspectivas, e essa combinação de vários olhares trazem resoluções mais efetivas. Eduardo, está balançando a cabeça, Eduardo, eu estou preocupado se está concordando, discordando. É verdade. Eu estou preocupado também. Estou preocupado para saber se eu estou concordando, discordando. Jerônimo, eu concordo com você em grau, gênero e número. Nós precisamos de diversidade, nós precisamos abraçar as pessoas que estão com conflito. Não se resolve conflito com mais conflitos. Evidentemente, existem momentos que nós temos que brigar. Aquele lado do macio e do duro, mas, via de regra, nós passamos dessa fase do cérebro de amígdala. Nós hoje temos uma série de regras e essas regras existem para que os comportamentos sejam mais adequados para vivermos em sociedade. E por que nós esquecemos, no momento do conflito, que existem formas que você estava comentando, na hora que essa menina foi apreciada, se sentiu abraçada, mesmo que tenha perdido entes importantes para ela se sentiu, tá bom, eu posso sentar aqui e conversar. Ao invés de receber
uma chapuletada, esquece, olha, vai buscar os teus direitos, que é o que muito acontece. E então, o conflito ele começa a crescer numa espiral crescente. Então, eu acredito que os métodos adequados, eles vêm exatamente para o profissional, e aí cabe ao advogado. Por favor, advogados, não nos compreendam mal. Cada um tem o seu papel, e é isso que o Jerônimo está trazendo aqui. E cabe ao profissional que, evidentemente, sabe manejar muito bem as armas de grosso calibre, também manejar o bisturi e fazer o corte adequado, pontual, usando a ferramenta correta para aquele tipo de conflito que está acontecendo lá. Então, eu entendo, e Jerônimo, essa é a leitura que eu estou vendo do que você está trazendo, e aí tirando o lado das minorias, onde nós vamos chegar, mas da diversidade das ferramentas existentes para podermos tratar de problemas que vão desde dentro da casa da pessoa, da família, que vão até o negócio empresarial, que é dentro de uma região, de um país, e pode ser internacional, e que pode, evidentemente, vamos falar a respeito das vacinas que hoje estão sendo distribuídas, que pode, evidentemente, mudar muito a vida em locais que não têm acesso, que é difícil acesso. Então, e acessos econômicos, eu estou falando. Então, é necessário nós termos ideias de como abraçarmos as pessoas para podermos resolver os conflitos. Entender o que essa pessoa está pensando, como é que ela está sentindo. Quando você usou o exemplo do goleiro e do centroavante, e para nós brasileiros, esses exemplos com futebol é muito, digamos assim, fácil de tatear e entender. Exatamente. Os dois estão fazendo o mesmo trabalho. Um está defendendo e o outro está atacando. Mas estão olhando de formas contrárias. E esse atacante um dia pode jogar no time do goleiro, e o goleiro jogar no time do atacante, e vão poder fazer um grande trabalho, já se conheceram. Foram antagonistas, podem não ser mais antagonistas, trabalharem juntos, e entenderam essa visão contrária. Eu uso muito a visão do 6 e do 9. Se você desenhar um 6 e um 9 na frente de duas partes, desculpe, eu não sei mais se eu desenhei um 9 ou um 6, mas eles vão estar vendo a mesma coisa, e um vai estar dizendo que é um 6 e outro vai estar dizendo que é um 9. Então, serve esse exemplo do centroavante, do goleiro, e nós temos que entender isso, que muitas vezes nós não estamos antagônicos, nós estamos no mesmo barco. E aí nós precisamos, na verdade, aí virar, e lembra quando a gente canta o hino? Está todo mundo de ombro a ombro aqui, juntos, e os dois times estão voltados para o mesmo lado? É assim que se começa um jogo entre cavalheiros. Então é assim que a gente começa uma batalha. Não precisamos entrar com as garras da chuteira nas pernas do adversário. Não, a gente tem que tratar a bola com carinho, e aí vai sair um espetáculo, todo mundo vai ficar feliz. Eu acho que é isso mesmo, eu acho mesmo, Eduardo, e eu vou fazer vou ratificar o que tu falaste ali agora, que isso não significa duas coisas. Não significa que a gente está falando aqui de uma maneira, parece que uma maneira um pouco mais doce, mais cândida, e que as pessoas vão abrir mão dos seus direitos para chegar a alguma forma de solucionar isso. Não significa isso. É ter a forma para entender o que realmente aquilo vai ser satisfatório para a resolução daquele conflito. Quais são os interesses que efetivamente estão em jogo ali para se resolver aquele conflito ou para se levar adiante. Não significa que o conflito não tenha que se levar adiante. Vai acontecer. E para isso, quando acontecer, nós vamos precisar de advogados que levem esse conflito adiante, dentro das regras do jogo. Não vai deixar de existir o processo. E nem todo mundo é obrigado a fazer um acordo na mediação, na conciliação, seja em que método for. Mas o que a gente está tentando dizer é que quando a gente está posto um método desse aqui para a gente conversar, a gente tenta extrair o que de melhor se consegue para atingir o benefício das duas partes. Né? Eu acho que isso é importante vocês fazerem. Aí tem aquela história, tem sentença que todo mundo perde. Né? Se talvez tivesse, que é só para tu guardar num quadro. O cara ganhar, a sentença foi procedente, mas tu ganhou o que tu queria? Não, na verdade não ganhei. Tu ganhou, perdi, mas eu queria outra coisa. Então, assim, se a gente não consegue extrair isso das pessoas para saber quais são os reais interesses que estão por trás de um possível conflito, de um conflito estabelecido, não vai ajudar. Mas o que não significa é que esse conflito não possa ser levado adiante. Ele vai ser levado. Tem uma história muito engraçada. Uma empresa, processo rodando, advogados, ótimos processos, ótimos processualistas. Lá, processo tramitando.
que a empresa contratou outro escritório para fazer a mediação, para entrar num acordo com a outra parte. Começou conciliação, mediação, enfim. E não comunicou o advogado do processo que estava acontecendo. Justamente para tu não contaminar daqui a pouco, agora o cara quer fazer acordo, vou relaxar, ou não, agora eu vou piorar o processo, vou ser mais duro, Ninguém sabia. Só quem sabia do acordo que estava tentando ser realizado extrajudicialmente era o escritório que tinha sido contratado e a empresa. O escritório que cuidava da parte processual do processo na justiça não ficou sabendo. E não contaminou os interesses ali e o processo conseguiram fazer um acordo. Porque se tu chama aquele advogado, que é um ótimo processualista, mas tem esse drive da disputa no sentido de levar adiante, de tentar achar estratagemas ali no processo para conseguir segurar isso, o quanto isso resolve efetivamente o problema das partes, né? O quanto isso resolve. Mas ele vai precisar, a gente sempre vai precisar desse advogado ali. Até Então, para assim, poder instrumentalizar o acordo, né? exato. E fazer o enforcement, se alguma coisa não acontecer no acordo, como é que nós vamos garantir o cliente, os direitos do cliente? Isso, o advogado é importante, né? Exatamente. O advogado também é parte desse negócio, né? Enfim, né? Se nós estamos falando de inclusão, não podemos falar da exclusão do advogado, isso é um contrassenso, né? E aí eu já pego o teu gancho, mas pergunta, que eu ia pegar teu gancho para falar sobre inclusão e minorias agora. Eu vou virar a página completamente, tá? Até Vai. porque, assim, um olho na conversa, o outro no relógio, tem tempo para encerrar, porque senão a gente fica aqui, o assunto, Jerônimo, às vezes eu digo isso, não é para um ADR Meeting, é para uma minissérie, né? O negócio tinha que ter, tipo, vários capítulos, né? Mas eu fiquei pensando aqui, quando a gente está fazendo o nosso esquenta, um pouco antes de entrar no assunto e virando completamente a página, quando tu fala assim, que a diversidade, a inclusão, a multidisciplina, né, está presente no teu escritório, né? Está no DNA do teu escritório. E eu fiquei pensando assim, caramba, que impacto isso causa na prática deste escritório, no dia a dia, na operação desse escritório? Eu, quando contrato o teu escritório, eu percebo o que eu sinto de diferença, qual é o efeito que essa cultura traz e como que isso chega em mim, né, cliente do teu escritório. Talvez o cliente nunca saiba exatamente o caminho que foi percorrido, né? O caminho que foi percorrido até chegar em determinada solução, em determinada resposta, talvez o cliente nunca saiba. Mas eu vou dar um exemplo administrativo que vai mais ou menos te responder, e aí eu complemento com a parte mais prática disso. Agora, na metade do ano de 2020, metade até o final do ano, a gente abriu uma série de vagas no escritório. Claro que, como a gente tem já é notória essa imagem do escritório a respeito da diversidade, a respeito dessa naturalização do ambiente, muitas pessoas mandaram currículo porque querem trabalhar lá. E aí, em determinado momento, vou contar um exemplo, e esse exemplo ele não é único, é um exemplo dentre vários. Então, tem vários negros contratados, tem vários gays, lésbicas, a gente está com um processo agora de fazer mais movimentos nesse sentido, porque a inclusão não se restringe a isso, tem uma série de outras minorias que a gente precisa abraçar. Mas aí chegou um momento que nessa concorrência de vaga, uma menina disse, eu quero trabalhar aí com vocês. Daí, olha só, eu trabalho nesse escritório que provavelmente eu vou estar me arriscando, mas tu ganha bem mais do que nós indo para aqui. Não, então eu quero trabalhar aí com vocês. Eu quero poder assumir que eu sou homossexual. Porque lá no outro escritório eu não assumo, mas também desconfio, eu sou tratado, eu quero assumir. Eu quero ir trabalhar com que todo mundo saiba que eu sou homossexual. Mesmo que eu ganhe menos. Mesmo que eu abra mão de uma parte do meu salário. Aí poxa, que depoimento, né? Nossa. Sabe qual é o reflexo disso no cliente, quando tu me perguntou, Ivan? É isso. Quando precisa dar uma resposta para o cliente, precisa criar uma estratégia processual, ou pensar em alguma solução, essa pessoa que na entrevista assumiu que ela queria ir lá porque ela queria
assumir que ela era homossexual, ela não vai ter medo de falar qualquer coisa numa discussão entre equipe. Um negro que está lá participando desse processo ou de determinado trabalho dentro do escritório, ele não vai ter medo de dar a opinião dele. Ele não vai ter medo de, daqui a pouco, contar como é que aconteceu determinado assunto na vida dele que possa contribuir para aquela resposta, né? Então, as pessoas se sentem livres no sentido mais pleno da palavra, para poder expressar tudo o que tem de bom, de ruim, de dúvidas, de inseguranças, e isso, no resultado de um trabalho, é extremamente gratificante, é extremamente frutífero, porque talvez, se essa menina naquele outro escritório tivesse tido para fazer um brainstorm sobre alguma coisa, ou decidir num comitê, num colegiado para alguma estratégia processual, talvez ela não abrisse tanto o coração dela. Talvez ela se segurasse, porque ela já tem medo do julgamento ali. Ela já está cerceada, ela já está podada ali. E quando eles vão para um escritório como o nosso, em que eles são acolhidos, e aí eu faço a analogia, de novo, voltando, porque eu acho extremamente importante, faço analogia com os métodos de solução de conflitos, quando as pessoas se sentem acolhidas, pertencidas, e saem daquele ambiente hostil de uma mesa no meio, um juiz num palanque mais alto, e que não tem mais nada entre eles. No máximo, eles estão sentados num sofá confortável, sem nenhuma mesa ao meio, sem nenhuma característica de dualidade, e que eles estão expostos ali, se sentindo como se estivessem vendo televisão em casa e podendo falar qualquer coisa, sem medo de que aquilo cause alguma interferência ou que pareça ser um duelo. As pessoas se abrem, as pessoas contam, as pessoas expõem, elas dizem o que elas pensam, elas dizem o que elas querem. E isso funciona para a gente chegar em melhores resultados numa corporação, como é o escritório, e serve para a gente chegar em melhores resultados numa mediação, se for o caso. E daí eu não estou falando só do mediador, estou falando das partes se sentirem acolhidas. E aí, falando isso, e para concluir sobre o tema da diversidade na resolução de conflitos, eu deixo a pergunta: será que a gente não vai evoluir muito mais quando a gente começar a incluir as minorias para solucionar os conflitos? Nós termos pessoas da comunidade LGBTQIAP+, como mediadores, conciliadores, árbitros, né? Mais negros como mediadores, né? Mais pessoas com portadores de deficiência como mediadores e conciliadores. Qual é a contribuição que essas pessoas vão poder dar? Já num ambiente diverso que a gente está tratando profissionalmente, técnico, diversamente técnico, mas quando tiver a participação dessas minorias junto. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito mais para a solução de conflito. Muito bom. Eduardo Fontoura, acho que está na hora de nós encerrar e pensar em marcar o capítulo 2. O episódio 02. Isso, episódio da temporada 01. Com Jerônimo Roveda. Da integração das partes na mediação. Sem dúvida alguma, Jerônimo, palmas ao PMR. É realmente importante. Eu gostaria que, com todo o respeito do termo que eu vou utilizar, que vocês contaminassem muitos outros escritórios, empresas. Essa ideia tem que ser trazida, é importante. O ADR Brasil tem isso também como, e uma das razões de você estar aqui também, evidentemente, tem isso como uma necessidade. Ficamos muito gratos em poder te receber aqui. Nós buscamos e almejamos um dia chegarmos no nível do escritório de vocês. Batemos palmas, é isso. E sintam-se em casa. Estamos sempre abertos a recebê-los, a podermos escutar e propagar ideias que são importantes na resolução dos conflitos. Porque, sem dúvida alguma, as minorias sofrem, existem conflitos muito grandes, escondidos, que nós não conseguimos ver. O que nós hoje vemos é uma ponta de um iceberg. E palmas a vocês. Ficamos muito satisfeitos de receber, Jerônimo. Novamente, sintam-se em casa, as portas estão abertas para qualquer integrante do escritório. Esse episódio 02 que o Ivan está sugerindo não é um mero convite de agradecimento pela sua visita, mas é, sem dúvida alguma, um convite para um novo projeto, talvez.
Okay? Nós estamos aqui de mãos dadas com vocês e queremos fazer parte dessa onda, desse movimento e auxiliar a propagar as reduções de diferenças, as distorções, as polarizações e, vamos dizer assim, melhorar as comunicações entre as partes. Nós sabemos que a comunicação, a ausência da comunicação aqui é um gatilho que traz o conflito. Obrigado pela sua presença. Ivan. Ivan, termina depois, eu agradeço. Ô, Jerônimo, surpreendente, excelente, né? Eu fico pensando nos outros colegas do ADR que essa semana estavam brigando para participar contigo e às vezes dá algumas coisas imprevistas, eles se complicaram nas suas agendas e hoje não puderam. Nosso dia mais fácil de fazer esse tipo de reunião são nas quartas-feiras. Eles não sabem o que perderam, né? E com certeza vão querer fazer uma nova oportunidade. Muito obrigado por ter participado, por ter trazido essas novidades para nós e nos mostrar, acima de tudo, que o Clique começou. Bem legal. Obrigado, Ivan, que foi quem deu início aí a essa nossa conversa para estar aqui hoje. Eduardo, um grande prazer ter batido esse papo com vocês, contigo. E já deixo respondido de antemão aqui que eu aceito já qualquer convite, eu aceito para qualquer coisa, porque se tem um papel que eu gosto de exercer é essa construção de pontes para chegar no lugar que a gente deseja. Maravilha, maravilha. Maravilha. Muito obrigado, Jerônimo, convidado a quebrar e derrubar muros e paredes e construir pontes. Vamos reciclar e vamos para frente e fazer contatos e unir esses pontos e fazer com que o mundo de mãos dadas possa ir para um lugar melhor. Amigos da Resolução de Conflito, hoje tivemos a presença de Jerônimo Roveda, do PMR Advocacia, um escritório voltado à inclusão e à parceria com todos. Estamos aqui formando um princípio de novos projetos. Jerônimo, muito obrigado. Ao PMR Advocacia, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Esperamos vê-los aqui na casa novamente. Ivan, como sempre, é um prazer trabalhar com você hoje. Uma boa noite e por favor, se cuidem. Queremos estar sempre todos juntos e saudáveis. Até a próxima. Até logo.